Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio sobre transplante e doação de órgãos no Brasil, dentro do Setembro Verde, que é uma forma de aumentar a conscientização sobre esse assunto tão importante. Existe um projeto de lei que ainda está sendo discutido, no sentido de aumentar a doação para que a pessoa, de forma individual, faça essa autorização formal. Mas para isso ainda existe todo um processo burocrático e fica uma questão no ar. Quem decide? O paciente que assinou o documento ou a família depois do seu óbito. Para discutirmos isso, estamos com o Dr. Marcelo Bonvento e o Dr. Carlos Molina aqui no estúdio deste programa sobre transplante. Então eu queria saber, doutor Marcelo, do senhor no primeiro momento. A pessoa vai lá e, por iniciativa própria, entra no sistema online, ela não precisa ir até o cartório, e ela formaliza a decisão de uma forma muito objetiva. Eu quero ser um doador de órgãos depois da minha morte. Isso está documentado, está autorizado. Mas aí, quando se chega diante da família, o que prevalece? Aquele documento autenticado ou a decisão da família propriamente dita? O que prevalece é a decisão da família. Com base nisso, a gente vai sugerir para a família que se respeite a vontade do doador em vida. É um documento, então, que pode ajudar a família a decidir pela doação. Agora, doutor Molina, tudo bem, a gente tem uma questão aí que precisa ser respeitada, que é o direito da família e que a lei ainda dá esse privilégio. Mas, indiretamente, já é o começo para se despertar a atenção para isso. Sim, essa é uma política que vai, com certeza, facilitar a vida da pessoa que quer ser doador e, mais ainda, da que vai, vamos dizer, em vida ter que decidir, como o Marcelo muito bem posicionou, sobre realmente que aquela doação seja concluída. Porque se o familiar que estiver ao lado lá não permitir que aquilo aconteça, independente da decisão prévia do paciente, aquilo não vai acontecer, aquela doação não vai se concretizar. Mas, obviamente, se você já deixou claro e bem explícito para os familiares o seu desejo, a sua vontade de ser um doador, aquilo lá facilita muito o familiar num momento tão difícil como o luto. Isso não se parece um pouco com aquela lei que nós tínhamos em que se fixava um adesivo na carteira de habilitação dizendo que aquela pessoa era um doador? Sim, sim, isso foi uma tentativa muito semelhante à anterior para que realmente você houvesse um incremento das doações, porque como eu disse, sem doação não tem transplante. Só que isso foi revogado de tal forma que não tem uma força de satisfazer ou de manter a vontade da pessoa. Depois que a pessoa falece, quem acaba decidindo por ela não é mais ela mesma, é o seu ente mais próximo. Doutor Marcelo, quais são os fatores que muitas vezes impedem a doação de órgãos no Brasil? São de ordem cultural, ordem religiosa ou mesmo desinformação? Na verdade, são todas elas, né? Existe muito... as pessoas não doam muitas vezes por medo, por receio de entrega do corpo à família, do corpo íntegro e às vezes por motivos religiosos. Mas é muito importante viver junto próximo da comunidade para que as pessoas sintam segurança nesse processo, que esses são todos mitos, coisas que não são traduzidas na realidade do processo. O processo é muito seguro e ele está aí para ajudar a trazer mais saúde para a nossa população. Doutor Molina, que experiências podemos trazer de outros países que poderiam ajudar a aumentar a doação de órgãos no Brasil? Uma das experiências é a própria cultura, como o Marcelo muito bem colocou. Para se ter uma ideia, não é incomum nós vermos nos noticiários pessoas que falecem e às vezes o funeral acontece dias depois do falecimento e não imediatamente após o falecimento. Aqui no país existe um desejo muito grande da família de velar o corpo quanto antes, o mais rápido possível, e aí sim proporcionar o sepultamento daquele corpo. É algo que até às vezes, durante uma doação, famílias eventualmente até desistem de dar continuidade à doação porque as equipes não estão disponíveis naquele momento para retirar o órgão. E aquilo promoveria um atraso no sepultamento, no velório daquele corpo. E ocorre esse atraso no velório? Eventualmente sim, porque você precisa manter o paciente com o coração batendo, obviamente ele está falecido, já está atestado o óbito dele, para que o órgão seja mantido em condições de ser transplantado, de ser utilizado para transplante. Só que nessa condição, às vezes retarda você liberar um corpo que já está constatado o óbito. E isso a família não gosta. Então, e o que não acontece em termos cultural outras instâncias do mundo, onde as pessoas velam alguns dias depois sem nenhum problema.
Qual é a experiência que se tem em Portugal que poderia ser um exemplo para o Brasil seguir? Em Portugal, habitualmente, todo cidadão português, ele é doador. Se ele não quiser ser doador, ele precisa se manifestar juridicamente e deixar isso registrado. O inverso da gente. Isso. Aí sim vai ser respeitada a decisão dele, mas desde que ele deixe aquilo sacramentado nos artifícios ou nas condições, nos processos jurídicos pertinentes daquele local. Doutor Marcelo, então, o Setembro Verde, ele serve também para abrir esse canal de discussão, para quebrar um pouco dessas resistências. Quanto mais a gente discute, mais as pessoas aprendem e melhor fazem o discernimento disso tudo. Sim, abrir a universidade para a população e discutir, levar todos esses assuntos é fundamental para que as pessoas tenham uma base de consciência, né? Que tenham uma expectativa, que discutam tudo isso, porque para o transplante é muito importante que as pessoas manifestem a sua vontade de ser doador em vida e junto com a sua família, né? Porque no momento mais crítico é a família que vai decidir pela doação. Então isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. Dentro desse mês de setembro, várias atividades vão ser realizadas e uma é muito interessante porque os senhores vão se aproximar de uma discussão com diferentes segmentos religiosos que às vezes até têm uma certa resistência à adesão. Por que os senhores decidiram promover esses encontros? Esses encontros, são fundamentados para a gente abordar para a população vários assuntos temáticos importantes. Então, desmistificar que a religião tem qualquer bloqueio à doação de órgãos. Nós vamos ter eventos do Setembro Verde de unir famílias doadoras, pacientes receptores e pacientes que estão na fila de espera por órgãos. E nós vamos ter também, uma das coisas importantes que a gente faz é um jogo de futebol com os nossos transplantados, que a gente faz os médicos com os transplantados, para mostrar para as pessoas que é possível ter qualidade de vida depois do transplante. Então são vários assuntos, são vários temas que a gente vai trazer à tona para a população se sentir segura em relação a esses temas e discutir Quebrar isso. esses paradigmas. Exatamente. Quebrar esses paradigmas e ter uma opinião sobre tudo isso que a gente faz. Doutor Molina, porque quanto mais informação, melhor, porque muitas vezes não se trata assim de um bloqueio por uma ordem religiosa ou mesmo ideológica, é porque as pessoas não conhecem a fundo o que é feito. Esse trabalho é deixar mais transparente a discussão, mais sincera. Sim, tirar dúvidas em paralelo também com a população que às vezes possam ser fator impeditivo com relação à doação ou até mesmo que a pessoa procure o transplante. Por exemplo, no caso do transplante de rim, eu cito o rim em termos de qualidade de vida, o paciente que está em terapia substitutiva renal, na sua grande maioria por hemodiálise, ele fica ligado a uma máquina 3, 4 horas, 3 vezes na semana. Então aquilo limita muito o deslocamento, até mesmo para uma outra cidade, onde ele tem que deixar um centro reservado onde ele possa fazer aquele procedimento, porque não é possível que ele fique mais do que 3, 4 dias sem realizar a diálise. Agora, quando você transplanta, é bom deixar claro que não é também assim a solução definitiva. É uma outra forma de substituição do rim, mas que devolve uma qualidade de vida para o paciente de tal forma que ele não fica mais preso a uma máquina. E ele tem total liberdade para poder, inclusive, exercer outras atividades que ele tenha total vontade. Doutor Marcelo, na medida em que os transplantes são estimulados por conta dos órgãos que são doados, a gente tem também saltos tecnológicos, tem avanços da medicina. Aqui em Ribeirão Preto, o HC já tem um banco de tecidos e de ossos que está pronto para ser usado. Sim, nós dispomos de bancos de ossos, de pele e também de córneas. Né? Nós temos excelência também em relação aos tecidos. Nós estamos trabalhando para criar, fomentar cada vez mais profissionais envolvidos com isso aí e de muita qualidade técnica para poder oferecer esse tipo de transplante, o transplante de tecidos também para a população. Vai atingir até uma área maior da população. Doutor, quando a gente fala em transplante de tecidos, em que situação eles poderiam ser usados, tanto tecidos quanto ossos? Bom, nessa questão, não é muito a minha área, não sou a pessoa mais habilitada, mas o que acontece é que os tecidos eles podem ser substituídos e habitualmente eu brinco e falo que a gente não nasce nem com manual, tá? De instrução, de fábrica, melhor dizendo, e também assim, a gente não nasce com tecido sobressalente, então não temos step. Tá? Então, em várias situações, você só consegue viabilizar alguns tecidos quando você retira de uma outra pessoa, porque não existe um local no organismo que seja um potencial fornecedor de tecido adicional.
Então é fundamental esse banco de tecidos nesses aspectos, especialmente o de pele, assim como também o de próprio material ósseo, que é muito importante na área ortopédica. Doutor Marcelo, para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem nos acompanha agora sobre a importância da doação de órgãos? A doação de órgãos é fundamental. Ela é um processo que pode ser replicado, ela é um programa de sucesso aqui na escola. Estamos envolvidos com vários profissionais. É muito importante, é sensacional morar próximo a uma região que é um centro transplantador como Ribeirão Preto. Então, o recado que eu quero dizer é que é muito importante doar, as pessoas precisam se conscientizar, a chance da gente vir a precisar de um órgão é 5 vezes maior que a chance de um dia a gente poder ser um doador de órgãos. Então, com certeza é um processo que com o tempo ele vai se fundamentar muito mais, novos órgãos, novos transplantes vão ser desenvolvidos, então é uma coisa que só tende a crescer. Então é muito importante que as pessoas tomem isso no dia a dia, se conscientizem disso e se conscientizem acima de tudo que esse é um projeto de transplante que pertence a toda a população. Nós estamos aqui representando todo esse programa para trazer saúde e benefício para os nossos pacientes, os nossos moradores, né? Doutor Molina? Sim, eu concordo e eu gostaria só de chamar a atenção e de convidar a todos para ser doador. Lembrando que sem a doação dos órgãos, nós não temos como fazer os transplantes. Então é fundamental que todos nós deixemos isso claro para os nossos familiares, a nossa intenção e a importância de sermos doadores. Importância de darmos uma melhor qualidade ou até mesmo uma possibilidade de continuidade da vida para uma outra pessoa. Dr. Carlos Molina, Dr. Marcelo Bonvento, muito obrigado pela participação dos senhores nesse momento que é crucial para discutirmos vidas. O que nós estamos falando aqui é em salvarmos vidas. Isso é o mais importante para o HC de Ribeirão Preto. Muito obrigado para você que nos acompanhou nesse encontro e a gente deixa aquele recado sobre a importância da conscientização. Que você olhe para esse programa de uma outra forma, percebendo que você também pode precisar de tudo isso que a gente desenvolve aqui com todo carinho. Obrigado e até um próximo encontro.